Oi, sobrinhas, vamos começar? Bom, aqui eu vou ensinar a fazer o olho pintado no tecido e depois ficar como se fosse resinado, tá? Ele vai ficar bem parecido como resinado, não vai dissolver nem estragar na água. Então, a gente vai usar tinta de tecido, tá? Tinta de tecido. Pro olho verde oliva, eu usei, né? O verde oliva e o branco, tá? Eu vou ensinar como pinta. Tô dando agora as cores. No outro verde, neste verde aqui, eu usei o verde musgo, tá? Eu usei o verde musgo e o branco. E neste aqui, eu usei o azul turquesa. Todas as tintas de tecido, tá? Eu uso a marca da Acrylex, mas pode ser qualquer uma. Então, vamos dizer assim, se eu estiver pintando e ficar muito escuro, né? Por exemplo, no caso do verde, você pega e usa o verde um pouquinho mais claro para clarear de volta. Aí, assim, quando a gente pinta feltro, o feltro tem pelinhos, né? Tem aqueles pelinhos. Então, é assim, para quem não sabe, o feltro tem lado direito e avesso. Então, quando você pega o feltro, você vai ver que um lado tem mais pelinho e no outro ele é mais liso, tá? Ele é mais compacto. Então, você vai pintar do lado mais compacto. Só que antes de riscar e pintar, eu passo o feltro com ferro. No ferro a vapor, bem quente, você passa, que assim você vai abaixar e compactar todos os pelinhos. E tem aquele feltro que é o feltro que não cria bolinha, né? Aquele tem um tratamento, ele não levanta os pelinhos, tá? Mas se tiver com o feltro normal, é só passar a ferro. Então, a gente passa a ferro antes de riscar, tá? Pinta, deixa secar. Depois que secou, passa novamente o ferro, que é para assentar bem. Ó, tá vendo? Tá bem assentado. Não tem pelinhos levantados. Não sei se dá pra ver, tá? Você passa ferro, ele vai ficar bem assentado mesmo. Então, como que a gente faz? Eu peguei, como o olho tem que ser o olho tamanho 15, eu peguei uma travinha do olho 13, que é do tamanho exato do 15. Aí, eu fiz um moldezinho, tá? Caixinha de remédio, risquei o círculo, recortei e fiz o molde. Aí, com o lápis HB, que ele é mais preto, né, mais forte, com o lápis HB você põe o molde em cima do feltro e circula, tá? Faz sempre de par. Sempre o par já faz um pertinho do outro, que é para um ser par do outro. Porque quando a gente pinta, às vezes também atrapalha um pouco, né? Se você não pintar um bem próximo do outro, pode ser que não fiquem iguais os dois olhos. Então, para ficar igual, a gente pinta um próximo do outro. Aí, para marcar, que tem a menina do olho, né? Não tem jeito a minha mão passar na frente, porque as coisas estão lá atrás. Para marcar, assim, a menina do olho, que seria a parte preta, eu usei, tanto pode ser este marcador, ó. Você faz assim. É um marcador de couro, furador, né? Ou também, ó, a tampinha da cola, qualquer tampinha, né, que seja assim, fundinha aqui, ó. Ela é fundinha aqui também, você põe lá, só dá uma pressionadinha e marca. Tá? Aí, você vem com o lápis e reforça a bolinha. Isso só para ter uma base, porque depois na hora que você pintar, a gente sempre vai sair um pouquinho para fora dessa bolinha para dar o acabamento, tá? Esse aqui vai ser preto. Então, feito isso, então aqui é a parte que vai ser a colorida e aqui é a parte que vai ser preta. Aí, a gente pega a tinta branca
Ó, no caso, eu vou pintar um azul pra vocês verem. Pega a tinta branca e a tinta azul. Aqui, ó, eu protegi com uma sulfite, porque a tinta sempre vaza pro outro lado. Você sempre tenha um copinho de água. Eu tô com um copinho bem pequenininho, porque água e computador não combina, né? Então, eu pus no potinho de chá. E tenha sempre alguma coisa para limpar o pincel. É sempre bom pintar os dois olhos ao mesmo tempo, tá? Para que eles fiquem mais parecidos possíveis. Então, a gente pega o branco. Ó, eu tenho pincel novo, viu? Mas eu gosto dos meus pincel velho, porque eles são mais macios. Ó, e você passa sem ficar esfregando o feltro, sabe? Esfrega o pincel pra cá, esfrega pra lá. Você passa bem, de preferência com um pincelzinho macio. Eu peguei primeiro outro, ó, um pincelzinho macio. Você passa o branco sem esfregar muito no tecido, pra não levantar pelinho. Aqui, se passar pra fora do contorno, não tem problema, que nós vamos recortar, tá? Aí, ó, procura fazer os dois brancos bem parecidos. Sempre lava o pincel, põe de lado, pega o outro pincel e pega só na pontinha do pincel a tinta, ó. Bem na pontinha do pincel, você pega a tinta. E você vem daqui da parte que tá sem branco pra cá, ó. Um pincelzinho deitado. Sem esfregar, sem... Bem delicado. Ó, você põe o azul bem lá. Quando você puxa o azul por cima do branco, já vai ficando... Ó, já vai ficando matizadinho, tá? Eu costumo sempre fazer os dois lados juntos, porque assim, para ficar o mais parecido possível. Quando vem por cima do branco, puxa de leve, ó, pra ficar mais branco do que azul, tá? Aí, ó, pode virar, vira pra fazer o outro cantinho, aqui. Ó, vê que não tô esfregando muito, portanto, não levanta pelinho. Agora, o outro lado. É bem facinho, não tem nenhuma complicação. Aí, a gente pode usar esse olho pintado, mas também pode usar o olho resinado, comprado pronto, só precisa ver como vai prender, né, pra não descolar e nem estragar quando lava a peça. Esse aqui com certeza não estraga. Aí, ó, aqui no meinho eu coloco mais um pouquinho de branco, ó, pra dar luz. Quando a gente pinta, o branco ele tende a sumir uns 30%, então não fica com medo de exagerar no branco, porque sempre some um pouco. Olha, eu não estou esfregando o pincel, eu dou batidinhas, que é pra não levantar muito pelinho, tá? Se vazou um pouquinho, não tem problema, que a gente vai recortar. Lava o pincelzinho. Vou voltar para posição normal. Agora com a tinta preta. Sempre que você estiver pintando, você fecha a tinta que você já usou. Porque assim não corre o risco de cair sobre o seu trabalho, de estragar o que você está fazendo. É sempre bom manter os potinhos longe do seu serviço. O outro olho, ele é todo preto, tá? Então, a gente vai pegar o preto e ele tem em volta um frisinho branco. Então, já vou deixar no feltro o frisinho branco, ó. Vou pintar por dentro. Ó, não esfrega muito, que não precisa. Se for necessário, você vai virando o tecido para ficar mais para sua mão. Eu vou fazer primeiro o outro também, porque depois quando eu virar, já viro de uma vez só. Porque um dos olhinhos das bolsas é todo preto, só tem
o brilho, né, do iluminado do olho. Ó, a gente vira. Aqui eu já faço tudo de uma vez, ó, já vou fazer esse ladinho aqui. Se tiver algum pelinho, já assenta com a tinta. Abaixa o pelinho do feltro com a própria tinta. Faz o outro lado também. É sempre bom fazer os dois lados juntos, porque é, né, mais fácil de sair os dois olhinhos iguais. Se alguém quiser fazer o olhinho da bolsinha também com o olho de crochê, igual os da Olga Arquipova, pode fazer. Eu sempre deixo cabelo e olho livre, tá? Por conta da aluna escolher, que aí é gosto. Cada um gosta mais de uma técnica do que da outra, ó. Bem redondinho. Termino o outro bem redondinho. Sempre lembrando que nós vamos recortar, tá? Então, se vazar um pouquinho, não tem problema, porque vai ser recortado, tá bom? Ó, vou completar a menina dos olhos aqui. E vou completar a menina dos olhos aqui. Agora, eu vou ter que deixar secar. E demora umas 2, 3 horas para secar, tá? Então, por exemplo, se você puder fazer já um monte de olho para guardar, melhor, que você já fica com um bom estoque, né? Agora, a gente vai fazer o brilho do olho. O brilho do olho faz com o bumbum do pincel, ó. Com essa parte aqui do pincel, você molha na tinta, vem aqui, pra ver, né? E pinga, ó. Molha de novo lá, vem aqui, pinga. Molha, vem aqui. Procura sempre fazer parecido, né? Um olho direito com o olho esquerdo. Pinga. Agora, isso aqui vai deixar secar por 2 a 3 horas mais ou menos, tá? Estando seco, tem esses aqui do lado de cá já estão todos secos, certo? Estando seco, antes de fazer a vitrificação dele, né? A gente passa ferro pra ficar assim, ó, bem assentadinho. Eu já mostrei, vou mostrar de novo, ó. O pelinho fica bem assentadinho, tanto do que eu pintei, ó. O pelinho tá praticamente todo assentado. E esse aqui bem assentadinho o pelinho. Aí eu usei, ó, tem essa tinta aqui que chama Acripel. Ela é própria para fazer efeitos 3D incolor. Então, se você imprime, por exemplo, o olhinho no papel, aí você põe essa tinta em cima. Aí ele vai ficar o olhinho resinado, tá? Só que é um falso olhinho resinado, funciona do mesmo jeito, ela é resistente à água, vai poder lavar, vai poder fazer tudo normal, tá? Quando você usa essa tinta aqui, ela fica esbranquiçada, tá? É normal que você vai aplicar sobre o olho, aqui eu já passei a ferro, tá? Você vai aplicar sobre o olho, ó, uma camada espessa, com o próprio biquinho, você distribui. Lembrando, hein? A pintura do olho está seca. Tô distribuindo a tinta Acripel, que é a tinta 3D. Eu vou colocar mais próximo para vocês verem como fica translúcido, né? Fica branco. Mas quando seca, ela fica totalmente transparente. Completa com o biquinho, ó. É bem cheinho, tem que ser, tá? Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, tá parecendo azul, né? Ele ficou parecendo azul. É esse aqui, ó, quero preto. Porque ela fica translúcida. E quando ela secar, ela cria uma camadinha, assim, relevo, né? Fica em relevo. Nos coloridos, a mesma coisa, ó. Você passa pegando bem na beiradinha, ó. E espalha com o biquinho. Tem uma outra tinta que chama Squeeze, também serve, tá? É desse mesmo tipo aqui, mas chama Squeeze. Ó.
Camadinha generosa, ela sempre murcha um pouquinho. Quem não quiser fazer isso, não precisa. Põe só o olhinho pintado também, que também tá valendo, tá? Base de unha também fica bom. Aquelas bases incolor de unha também fica legal. A outra coisa que eu usei foi esse aqui, ó. Assim, verniz vitral, tá? O meu também já tá velhinho, ele tá grosso, tá ótimo pra fazer isso. O verniz vitral, ele fica mais brilhoso, tá? Mais brilhoso, mais vivo do que a tinta relevo, tá? Do que a Cripel. Esses aqui eu não vou passar, gente, porque tá molhado ainda, tá? Eu passei só no que já tá sequinho. Ó, aí a gente pega uma porçãozinha generosa, põe aqui, não faz mal que vaza um pouco, que sai pra fora, porque como eu já falei, nós vamos recortar. Olha, uma camadinha espessa. O verniz é mais fino, tá, gente? Aqui o meu já tem algum tempo que eu compro o potão grandão, então ele dura muito, ele tá mais grosso. E eu gosto de usar assim grosso porque eu gosto mais, tá? Ó, espalha bem. Eu ponho sempre do meio e espalho pra fora, tá? Para isso que a tinta tem que estar seca, para não borrar, não manchar, não desbotar, certo? O verniz vitral, quando ele seca, ele fica assim como se fosse um vidrinho mesmo, né? Vai ficar uma camada acrílica em cima. Eu torno a falar, quem não quiser, não precisa. Só pinta o olho e aplica na boneca. Quem quiser usar o olho resinado comprado pronto, pode usar. Peguei muito. Quem quiser usar o olho de trava, também pode usar. Tá? Cada um faz do jeito que achar melhor, com o material que tem. É que eu gosto de explicar, porque às vezes a pessoa fala, ah, não sei fazer. Tá, não sabe fazer, é assim que faz, ó. É só tentar. Aqui, ó, quando sai pra fora, não tem problema, tá, gente? Porque nós vamos recortar. E o último. Isso aqui já demora um pouquinho mais pra secar, tá? Umas 4, 5 horas. Então, por isso que eu já quero passar o olho antes, pra vocês poderem fazer e ficar em paz, né? Enquanto faz o crochê, o olhinho seca. Certo? O verniz vitral tem que lavar o pincel com solvente, tá? Ou então lavar bem na água, limpa bem, pra tirar todo o resíduo que tiver. Eu vou pôr mais próximo, pra vocês verem. Ó. Ah, então, os verdes, os dois verdes estão com verniz vitral, o verniz vitral fica transparente na mesma hora. O azul e os pretos estão com a tinta Cripel, que é a tinta relevo. Ela vai ficar redondinha, igual os olhinhos comprados, tá? Mas aí tem que deixar secar. Isso aí depois que secou. Aí eu sempre ponho um papel embaixo, que é pra não sujar, nem sempre, né? Porque ó, tá meio sujinho. Então eu ponho um papelzinho embaixo pra não sujar. Agora eu ponho perto da janela isso aqui pra secar mais rápido. Mas é sempre bom deixar secar bem. Aí aqui, ó, já tem os que eu fiz ontem. Tá? Esse daqui é os que eu fiz ontem. Aí ontem eu esqueci de passar a ferro, tá? Na pressa, querendo fazer as coisas com pressa pra mostrar logo pra vocês, eu esqueci de passar a ferro. Mas aqui, ó. Esse aqui e esse, né, foi com verniz vitral. Deixa eu deitar, que dá pra ver o brilho, né? Ó. Tá? A imagem não sai muito bem, mas ele tá bem bonitinho. E aqui, ó, esse foi com a resina. Aí, se você quiser que fique bem saltado, tem que passar 2 mãos, tá?
E aqui lembrando que eu não passei a ferro, eu esqueci de passar ferro antes de pintar, então levantou um pouquinho de pelinho, tá? Mas ele fica mais assentadinho como vocês viram no outro, tá? Ó, aqui também foi com... Vem, tá brilhando? Foi com verniz vitral. Aí a gente pega... Eu não vou recortar todos para não ficar se perdendo, tá? Você recorta, uma tesoura muito bem afiadinha. Quando você vai recortar, você não vira a tesoura no que você recorta. Você vira o que você tá recortando. Você deixa firme, deixa eu ver assim um lugar bem... Ó, você deixa firme a mão na tesoura e vai virar o olho, ó. Você vai apertando a tesoura, mas vai virando o olho. Pra não ficar aquelas rebarbinhas, ó. Dá pra ver? Você vai fazendo o sentido, né? Rodando o olho e a mão da tesoura firme no lugar, ó. Vocês podem ver que fica bem durinho, igualzinho resinado. Vocês sabem, né, que eu não tô enxergando direito. Então, vocês me desculpam, alguma coisa. Mas, ó, recorta. Então, tá aqui, ó, dá pra ver o brilho. Esse aqui foi feito com verniz vitral, ele brilha, tá vendo? E este foi feito com a tinta Acripel. Lembrando que eu esqueci de passar o feltro antes, então levantou pelinho, tá? Passando o feltro bem a ferro, ele não levanta. Pode usar outro tecido? Pode. Você pode, por exemplo, fazer no algodão cru, num popeline, né? Bem encorpado. Apesar que a própria tinta já encorpa, né? Já deixa o tecido mais grosso, mais firme. Então, não tem também necessidade de ser um pano tão duro, tá? Aí é melhor porque não levanta os pelinhos. É que eu não tinha aqui, eu falei que eu ia fazer no feltro, então eu fiz no feltro, tá? Porque o feltro é por ele ser mais grosso, né? Ele fica mais parecido com o resinado original. Mas pode pintar em qualquer tecido que aceite tinta, né? Qualquer tecido de algodão, tá bom? O melhor sempre é o algodão cru. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida a gente tira lá no grupo, certo? Tchau, sobrinhas.